Então vamos começar um pouquinho sobre compartilhamento de operadores, tá? Então uma das formas que nós temos para otimizar um circuito é identificar alguns recursos que são utilizados de forma repetida, né, dentro daquele circuito, e esses componentes, né, esses recursos, eles não são utilizados ao mesmo tempo, ou seja, eles são utilizados, mas de maneira condicionada, tá? Normalmente, as ferramentas de síntese deveriam identificar essas oportunidades, né, e automatizar o código automaticamente. Só que na vida real isso não acontece. Então, na vida real é importante que a gente estiver descrevendo nossos circuitos, que a gente possa identificar essas condições. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem aí um exemplo de um circuito, tá? À esquerda, a gente tem aqui o diagrama de blocos, à direita a gente tem o código. Então, é algo bem simples, né? Vou ver aqui pelo código, né? O R recebe A mais B quando uma dada expressão booleana, se não, recebe A mais C. O circuito correspondente a esse código aqui está aqui na esquerda, né? Então ele criou dois somadores, eu tenho um multiplexador, e esse multiplexador vai ser, a seleção dele vem dessa expressão booleana que depende de outras entradas, e o resultado vai para R. Tá? O que acontece aqui? Eu tenho dois somadores. Então, existe uma maneira da gente utilizar, ao invés de dois somadores, apenas um somador, reduzindo assim o espaço de circuito. Como? A gente vai primeiro fazer a seleção dos operadores, tá aqui, ó, nesse novo slide. Então ele mudou aqui o código, ó. Então ele colocou aqui, ó, era source 0, né? Recebe B quando a expressão booleana for verdadeira, se não recebe C. E aí depois é que ele faz R recebe A mais source 0. Dessa forma eu saí desse circuito, que eu tinha dois somadores sendo implementados fisicamente, e vim para esse circuito, no qual apenas um somador foi implementado. Por quê? Porque essas somas não eram feitas não precisavam ser feitas de forma paralela, né? Elas são feitas de forma sequencial, no sentido que ou eu somo A mais B ou eu somo A mais C, tá? E aí quando eu rearranjo aqui os operadores e o código, eu consigo reduzir espaço e guarda e salvo o espaço de um somador. Vamos ver aqui outro exemplo, tá? Então aqui na direita eu tenho o código, eu tenho um processo. O processo tem um if else, que ele testa várias condições booleanas para fazer algumas somas. Então ele soma A mais B joga em R, ou então A mais C joga em R e D mais U joga em R. E aqui à esquerda eu tenho o circuito, né, o diagrama de blocos do circuito que seria implementado. Então eu vejo que ele implementou 3 somadores. Eu tenho aqui 2 multiplexadores para poder, né, testar as expressões booleanas, né, que ele está testando aqui no if else. E eu posso reorganizar esse código dessa maneira. Olha aqui o que ele fez, ó. Ele criou dois sinais, source0 e source1, e para cada expressão booleana ele atualiza source0 e source1. E lá depois do processo, né, é que ele faz a soma. Source0 mais source1, onde source0 e source1 vão ter valores dependendo das expressões lógicas, né? E aqui fica o diagrama de blocos, que é um pouquinho mais complicado, mas basicamente é a mesma coisa. Vou ter só uma soma agora, e aqui toda essa lógica aqui de multiplexadores é para selecionar quais são os operadores que vão ser jogados em source0 e em source1. Tá? Então, ou ele faz A mais B, ou A mais C, ou D mais 1. Tá? Então, aqui novamente eu consigo economizar o somador. Aí você pode estar perguntando, você economizou o somador, mas, né, colocou mais multiplexadores. E que normalmente multiplexadores são mais simples do que somadores. Tá? Então, vale a pena você trocar multiplexadores, né? Ao invés de implementar mais somadores, implementar um pouco mais de multiplexadores, no final, né, pelo peso dos componentes, você ganha ainda espaço no seu circuito. Um outro exemplo aqui, ó, eu tenho um if select, não tenho um if, aí tem uma expressão lógica aqui, seleciona, aí ele vai R, recebe A mais B, quando 0, 0, A mais C quando 0, 1 e D mais 1 quando outro, tá? E aqui eu geraria esse circuito aqui, né? O if select implementa um multiplexador, eu tenho 3 somadores aqui, tá? E aqui é a minha expressão que seleciona. Se eu reescrever esse código, o que aconteceu aqui, ó? Eu fiz uma expressão if select para selecionar o primeiro operando, um outro if select para selecionar o segundo operando, e aqui eu fiz a minha soma, né? Então eu saí de 3 somadores para um somador e aumentei e dupliquei o número de multiplexadores, mas não tem problema que multiplexadores eles são baratos, eles ocupam pouco espaço, tá? Um quarto exemplo aqui, ó. Tem um processo, ela tem uma expressão booleana, ele faz x recebe A mais B, y recebe 0, né?
Se não, x recebe 001 e y recebe c mais d. Então eu tenho dois somadores, né? Um que faz a mais b e o outro que faz c mais d. E eu tenho dois multiplexadores. Se a gente reescrever o código, o que ele fez aqui, ó? Ele fez aqui a primeira expressão, ele atualiza source0 e source1, A e B, e diz que o x recebe a soma e o y recebe 0. Depois ele atualiza o source0 e source1 para C e D, x recebe 1 e y recebe a soma. E no final ele fala que a soma é a soma de source0 mais source1. Né? O diagrama de blocos é equivalente a isso aqui. Né? Então aqui ele seleciona quem vai para source0, aqui quem vai para source1, ele faz a soma, e depois aqui ele tem uma outra lógica de multiplexadores para poder rotear para onde essa soma vai, se vai para o x ou se vai para o y. Tá? Então é um outro exemplo de compartilhamento de operadores.